Olá pessoal, estamos de volta com mais uma edição da Live no Minuto. Por problemas de transmissão, tivemos que gravar esse conteúdo. O convidado hoje aqui é o economista, advogado, especialista em energia sustentável, petróleo, Jean Paul Prats. Bom dia, Jean. Olá, Diógenes. Estamos inventando um fake live. É isso aí. Hoje. Mas não é culpa nossa. Transmissão aí das operadoras. Externo. Como é que está o momento da energia eólica do Rio Grande do Norte, Jean Paul? Diógenes, vou dar um balanço rápido, depois eu comento então. Hoje, nós temos 134 parques, né, operando plenamente, despachando energia para todo o Nordeste, para todo o Brasil. Depois temos, e aí esses parques tem a potência instalada, mais precisamente, de 3,6 gigawatts, que são 3.600 mais megawatts. É o líder nacional em conteste, em geração, em número de aerogeradores presentes no seu território, em geração efetiva. E temos 18 parques em construção, 440 e poucos megawatts, e 13 parques contratados que ainda estão por começar a construção, 300 e poucos megawatts. Essa diferença que a gente tem hoje entre menos parques por fazer do que parques feitos se dá justamente pelo fato da dinâmica dos leilões, né, e a nossa participação como Rio Grande do Norte nos leilões ter sofrido alguns percalços. Ficamos de fora de alguns. Em alguns ficamos de fora, tivemos uma barriga em 2012, 2013, aquela questão mais severa das linhas de transmissão, e em 2016 aí foi uma barriga geral, quer dizer, ninguém contratou, né, o governo não fez leilões, cancelou o leilão em cima da hora, no último mês de 2016, e isso deverá também se refletir à frente. É bom lembrar que nos setores de energia, petróleo, a regra é que quando você não faz alguma coisa agora, isso se paga 4, 5 anos mais à frente, porque o investimento se dá ao longo desse período de construção, isso acontece também com o petróleo, desenvolvimento de um campo, tudo isso. Então, hoje eu diria que a situação é essa, uma situação confortável, a gente tem uma massa crítica bastante grande de parques operando, isso tem gerado serviços de operação e manutenção, interação com comunidades, etc., para o bem e para o mal, há coisas também que são consequências que a gente tem que estar analisando, monitorando, mas principalmente a questão das linhas de transmissão ainda inspira cuidados. Esse é o grande gargalo do setor, exatamente. Né? Para o Rio Grande do Norte, é bom sempre lembrar a história, né? O Rio Grande do Norte, até 2008, 2009, não produzia energia nenhuma, ele era totalmente dependente da energia de Paulo Afonso, do complexo Paulo Afonso, era um final de linha, com pouco consumo, portanto com linhas de transmissão, veias e artérias bem fininhas, né? Porque é um sistema de veias e artérias, né? A transmissão. Então quando você tem um ponto que demanda pouco no final, e no final, na pontinha do seu dedo mindinho, as veias e artérias que chegam lá são muito finas, são pouca capacidade. Quando a gente, de repente, começa como se colocasse um coração na ponta dos seus dedos e começa a bombar sangue para dentro, você tem que construir toda essa estrutura, né? Então, o Rio Grande do Norte, de repente, passou a ser um grande gerador, não é desprezível, um grande gerador, 3,5 gigawatts de potência instalada em 4, 5 anos, vamos botar mais, 7 anos, né? Passou a ser um gerador importante da região Nordeste. Um exportador. Pouca veia com poucas autoestradas, para pegar um outro exemplo, que seriam as BRs, né? A transmissão é a BR do sistema elétrico, para levar isso para o resto da região. Até porque o Estado já é autossuficiente em energia desde 2010. Então, o nosso consumo não dá conta do que a gente produz. A culpa é do governo federal, da Chesse, como quis, assim, o governo estadual, por exemplo, na reclamação, a própria Federação das Indústrias. Na questão, não existe uma questão culpa, né? Existe uma questão de circunstância. Como eu disse, a origem disso está no fato de que o Rio Grande do Norte inaugurou em muito pouco tempo, o que é altamente significativo e importante, é referência, inclusive, para revistas internacionais sobre esse setor, essa rapidez com que a gente consolidou energia eólica num território pequeno em tão pouco tempo. Mas, de fato, existe, não diria que são culpas, são entes que precisam se mexer e que se mexem, de fato, só que talvez não o suficiente em determinadas épocas, depende de quem está no timão, né, tanto de governo de Estado, quanto governo federal, quanto entidades setoriais. Eu mesmo presido uma, né, então esse é um meia-culpa também. Nós mesmos, o CERN, o Sindicato das Empresas de Energia do Rio Grande do Norte, que eu presido, também está nesse bolo. Nós temos que estar o tempo todo unidos
essa que é a lição, né, para concorrer com outros ambientes de investimento. É uma concorrência saudável, bom que se diga. Ninguém fura o olho de ninguém, não é nada disso. Os estados concorrem de forma saudável. Se a Bahia, num determinado momento, ou o Piauí, ou o Ceará oferecem condições melhores, ou ganham projetos, nós temos que também ficar felizes, porque de alguma forma na região está acontecendo alguma coisa que antes não acontecia. Gerar energia numa ponta próximo de consumo com energia limpa, né? Isso é bom para todos nós. Eu, inclusive, na época de secretário de Estado aqui de Energia, preconizava que a gente fosse mais parceiro, por exemplo, do Ceará, porque a bacia de vento do Ceará e a nossa é a mesma. O vento que dá aqui é o mesmo que dá lá. Então, a gente tem coisas em comum que a gente pode trabalhar juntos. Esses pleitos de linha de transmissão são pleitos federais, mas é igual o pleito que o pessoal passa o tempo fazendo, de ponte, de emenda, de não sei o que. Você tem que estar lá fazendo a presença que avançou mais e levando projetos. Essa questão das linhas de transmissão. Qual o estado aqui próximo ao Rio Grande do Norte? Olha, o Piauí e a Bahia, né, a Bahia tem um problema muito severo também. Bom que se diga, está freado lá. A Bahia tem projetos cadastrados para leilão da ordem de 6.000 megawatts, o dobro do que eu disse que a gente tem instalado aqui, de projetos. O Rio Grande do Norte tem 5.000, é o segundo maior em projetos ofertados. 5.000 megawatts de projetos ofertados. Nós dois temos esses dois gargalos. O Ceará evoluiu bem ultimamente, e o Piauí, porque ele aproveita dois linhões que vêm de Tucuruí, que já traziam energia, passavam pelo Piauí, porque o Piauí também era um lugar que não produzia energia nenhuma. E o Piauí se desenvolveu principalmente solar e eólica também em algumas áreas de Planalto Alto, né, que eles têm lá. Então, como essas duas linhonas vêm lá da Amazônia, levando energia para cá, para nós, para a região Nordeste, eles se engancharam nessas linhas que tinham capacidade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não tem muita linha nova, não. A verdade é essa. O que tem é basicamente o que já tinha até 2014. De lá para cá não teve muita coisa nova. Até 2014 houve bastante coisa aqui, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, projetos novos, Ceará também, Paraíba, né? A gente teve aí uma configuração agora. O setor de eólica anda muito rápido, né? Porque como é um setor competitivo, então você tem muito mais projeto, é que nem um vestibular de medicina. É muito difícil botar projeto. Hoje você tem muito candidato por vaga, digamos assim, nos leilões de eólica. Felizmente, aliás. Apesar de todos esses entraves, principalmente relativos às linhas de transmissão, o Rio Grande do Norte está bem. Essa é a avaliação. Está bem, olha, a gente, em geral, porque não se avalia só com megawatts, a gente faz os números, mas depois você tem que avaliar tudo que a gente administrou. O Estado é um território plano, tem ainda muita área por explorar, tem muitos projetos de qualidade, tem desenvolvedores de projetos, Diógenes, do Rio Grande do Norte, que estão desenvolvendo projetos com qualidade. O desenvolvedor é aquele que mede o vento, faz todo aquele período inicial e depois vende aquele projeto para um operador maior, porque obviamente ele não tem capital para construir o parque eólico. Mas esses desenvolvedores, eu quero salientar que é um importante elemento da cadeia, porque ele é o prospectador, ele é o que vai... quebra o gelo da situação, faz a medição. Da história, né? Como no petróleo existe a sísmica, né? Que é quem procura o petróleo. Uma vez encontrado o petróleo, você tem que instalar toda aquela parafernália para explotar o recurso. Então, o desenvolvedor é importante, nós já temos isso, fazer jus às escolas de formação que nós implantamos no Rio Grande do Norte desde 2008, então o CTGAS-ER, o Senai, outras escolas técnicas que hoje têm qualidade, o próprio IFRN, né? Em João Câmara nós temos um IFRN especializado em energia eólica. Isso está gerando não só mão de obra, né? No sentido mais... como pessoas profissionais de qualidade e empreendedores, porque esses desenvolvedores são empreendedores. Eles vão vender esses projetos por 4, 5 vezes o que eles talvez tenham tentado investir aí ao longo de 2, 3 anos de medição. Jean Paul, você falou do potencial eólico do Estado, dos leilões, das linhas de transmissão. Eu queria saber sobre o impacto econômico da atividade no Rio Grande do Norte. Dá para medir já isso em termos de números e retorno financeiro até? Para cada megawatt instalado, a regra em geral é de 4,5 a 5 milhões de reais investidos. Então, a gente pode estimar aí que entre serviços e tudo, e contando também com investimentos aí na área de energia em geral, solar, colocar biomassa, colocar até a própria refinaria de Clara Camarão, a gente estima aí entre 10 e 12 bilhões de reais que entraram no Rio Grande do Norte a partir das ações lá da Secretaria de Energia de 2008 em diante. Então, fazendo aí
aí os 10 anos, né? Analisando aí esses últimos 10 anos, uma década de investimento em cima de um plano de energia que foi concebido naquela época para chegar onde chegou agora. Autossuficiência em 2010, exportação de energia consistente a partir de 2012 e agora 2018, referência mundial, líderes em eólica, desenvolvendo solar muito bem. Então, 12 bilhões de reais, Diógenes, quando entram na economia do Rio Grande do Norte, claro que não são 12 bilhões em dinheiro vivo, né? 2/3 disso aí é equipamento, é investimento em equipamento, que às vezes vem de fora porque a gente não tem um parque fabril, mas 1/3 disso, peguemos 1/3 disso aí, nós estamos falando de 3 e 4 bilhões, podendo chegar a 5, dependendo do empreendimento, como na refinaria, por exemplo. Mas nas eólicas, 1/3, 4 bilhões de reais. Esse sim, diretamente nas economias. E que economias? Mais no interior do que na capital. Não vou dizer que na capital não teve nada, porque você tem escritório, tem sede, tem burocracia, etc. Mas muito mais, aí diria de novo, 2/3 para dentro, João Câmara, Parazinho, regiões como Mato Grande. Impactando positivamente essas comunidades. Dinheiro, né? Entrando não estou nem falando de impostos, vamos poder abrir o capítulo de impostos depois. Estou falando só de giro. Serra de Santana, regiões como Mato Grande, que era uma região inóspita do ponto de vista social, era Bolsa Família, agricultura de subsistência em assentamento. Né? Hoje você tem uma ebulição econômica diferente. Claro que tem, como eu disse, aspectos também negativos que têm que ser monitorados, né? O crescimento muito rápido, desorganização urbana e tal, que a gente pode trabalhar em cima, mas é bem melhor do que era. Né? Aí Litoral Norte, Areia Branca, região de Macau, tudo isso é afetado por esse investimento direto. Quando é que a energia eólica, aliás, a energia solar, vai bombar? Solar, nossos números de solar, a gente tem bem diferente, proporções bem diferentes. Energia eólica, energia dos ventos, mas solar. Solar, nós temos 6 usinas operando, uma maiorzinha, que é um conjunto ali perto de Açu, outras em Areia Branca, e a gente realmente tem, no caso da solar, um potencial grande. O Rio Grande do Norte é bem insulado, tem áreas que são diferentes das eólicas, que é interessante isso, porque a gente vai acabar migrando para áreas como o Seridó, né? O Apodi, o Alto Apodi, o Alto Oeste, em geral, tem um potencial grande, só que não tem linha de transmissão. Então, ali, realmente, a chegada é difícil, você vai ter que desenvolver justamente o que eu estava dizendo. Pleitos, planos, tem os governos, nós estamos atuando pelo CERN em 2 projetos que têm a ver com isso, que é o Seridó Solar e o Oeste Solar, que é justamente para preparar a região, não é mesmo fora de governo, não é uma ação governamental, mas é uma ação das próprias empresas, preparando aquelas regiões para recepcionar empreendimentos de grande porte e também para pensar em empreendimentos de menor porte para uso local da energia, aproveitando o sol, energia do sol. Agora, é bom que se diga uma coisa. Muita gente diz assim, o Rio Grande do Norte foi o fera da energia eólica, vai ser o fera da energia solar. Não é... Há essa expectativa. Cuidado, a gente não vende essa expectativa, porque sol no Brasil tem em todo que é lugar. Todos os estados do Nordeste, principalmente, têm um potencial semelhante ao do Rio Grande do Norte, com mais território. Vento, não. Vento, a gente tem uma característica específica, nós temos realmente uma localização privilegiada em relação ao recurso eólico, como a do Ceará, partes do Ceará e partes da Bahia. Já sol é mais espalhado, inclusive o norte de Minas, projetos em São Paulo. Então, o que acontece com a dinâmica do empreendimento solar? Ele procura primeiro, como o recurso solar é mais ou menos espalhado por igual, ele procura logística, principalmente linha de transmissão. Então, ele vai procurar, por exemplo, o norte de Minas, que está próximo ao mercado sudeste e está próximo das linhas de transmissão da Chesf e de Furnas, né? Dependendo da localização que você tiver. Então, é onde está bombando. Quem é o líder nacional hoje em projetos solares operando? Minas Gerais, principalmente no norte de Minas. Depois São Paulo. Aí começa a vir Ceará, Piauí e tal. Piauí bem por conta dessa questão das linhas que eu falei, das linhas que vêm de Tucuruí, né, os linhões que vêm de Tucuruí, e um potencial bem alto. O Rio Grande do Norte tem potencial? Tem, mas vai ficar ali no ranking, se é quem gosta de ranking, vai ficar ali entre o 6º e 7º, oscilando ali, que não é vergonha nenhuma, porque é um estado pequeno e que tem pouca demanda local. Vamos agora falar de petróleo, né? A Petrobras está passando aí por uma reestruturação, depois dos escândalos, depois do petrolão. Tivemos algumas mudanças em investimentos, inclusive na mudança até de categoria da nossa única refinaria. Que é uma pena, é verdade. Em Guamaré. Eu queria que você explicasse esse momento, principalmente relativa à refinaria Clara Camarão, e falasse um pouco desse momento da Petrobras.
Veja, essa questão da política de preços, especificamente... Bom, em primeiro lugar, dizer o seguinte, a Petrobras continua sendo, nunca quebrou, e continua sendo uma grande empresa. Nem perto disso. Aquelas impressões, aquela coisa, a repercussão midiática, com viés até político, então não vou entrar aqui agora, nesse momento, em discussão política, de coisas, e obviamente, de credibilidade, né? Porque o que houve na Petrobras ali foi uma crise grande de credibilidade em relação aos acionistas do que estava se fazendo em termos de planos de investimento em relação ao que foi encontrado de irregularidades e de dirigentes implicados naquilo. Então, tirando, como no início da Operação Lava Jato se fez também, se tirou os agentes políticos, que eu achei uma pena isso, embora seja o que a lei manda fazer, mas, então, nessa análise, tirando isso, o que houve ali é gente que operou mal, para quem seja, mas operou mal e operou errado, ou superfaturou, etc, etc. E, portanto, o acionista e todos os mecanismos que estão ligados a esses acionistas, ou emprestadores de dinheiro, financiadores e tal, sofreram essa crise de credibilidade. Poxa, eu não sei mais o que vai fazer uma refinaria, é isso mesmo? O valor é esse, a estimativa é essa, é quanto você vai botar? Então, foi isso. Eu não estou dizendo só isso, como se isso não fosse grave, não. Mas o que é muito mais grave para uma empresa de petróleo é você ter, por exemplo, acidentes em sequência, como a Kuwait Petróleo na guerra do Iraque, onde incendiaram os poços e os poços, todos eles sofreram blowouts severíssimos, se perdeu reservas ali queimadas ao léu e não podia nem chegar perto para estancar aquilo. Então, vários dias, vários meses, aquilo foi queimado. Então, você perdeu ativo. Você não teve uma grande explosão na refinaria, um grande acidente, uma grande plataforma que afundou, que denotasse cuidado, descuido mais propriamente, com a segurança, por exemplo, né, como já ocorreu antes, lá em 2002, 2001, acidentes de plataforma por corte de custos, por negligência mesmo no investimento de segurança em relação ao trabalhador. Né? Você não teve também como é que se chama? Uma emigração, um fluxo emigratório de técnicos, como na PDVSA aconteceu também, onde muita gente saiu da PDVSA e foi trabalhar para empresas estrangeiras, etc. Na Petrobras você não sofreu isso dessa forma. Então você não... da crise da Venezuela. Na época, mas bem até antes, bem menos do que agora, foi bem no começo, até na questão da estatização, as disputas políticas e tal. Então é o seguinte, você não teve uma grande sangria perda de ativo físico, não teve uma grande sangria perda ou descredibilização da equipe técnica da Petrobras, os técnicos continuam sendo reputados, é ainda a elite do setor de petróleo do Brasil, e não teve uma crise como eu disse, de cérebros, de êxodo de cérebros. O que você teve? Uma descredibilização das declarações de investimento, que isso é perfeitamente recuperável. E essa mudança, e é o que está acontecendo, reestruturação, afetou aqui a nossa refinaria. Nós temos refinaria ainda? Aos poucos, naturalmente, não necessariamente por uma gestão ou outra, essa recredibilização vai ocorrendo, porque, como eu disse, os pilares de sustentação da empresa continuam lá, então não foram alterados, né? No caso da nossa refinaria, por alguma razão que infelizmente a gente levantou esse ponto e até hoje não houve a resposta, houve um entendimento de que a refinaria, sendo reacoplada à exploração e produção, à diretoria de exploração e produção, daria menos despesas. Essa foi a alegação. Tem despesas aqui que podem ser cortadas se acoplar de volta. Eu aponto mais propriamente nesse problema uma disputa lá interna entre esses departamentos. Né? Houve sempre uma ciumeira da gente ter tirado o governo do Estado na época, o governo federal articulando, tiraram essa unidade do comando da exploração e produção para o comando do refino e abastecimento, e isso tinha uma razão estratégica, além de fazer uma promoção realmente do ativo de refino, para o Estado poder dizer e de fato ter uma refinaria e não uma unidade ou unidades isoladas de processamento de petróleo para produzir determinados produtos. Foi feita uma planta de gasolina, foi unificada essa unidade na forma de refinaria e é uma refinaria. Então, na época, houve uma resistência em relação a isso, depois isso passou. Mas, pelo jeito, não foi muito digerido e qualquer razão que há ali de custeio ou qualquer coisa, já é desculpa para reacoplar isso na diretoria da IP, que para mim não faz sentido, porque, como eu disse, na época esse desgarramento foi estratégico também para ver o futuro do setor do petróleo no Rio Grande do Norte. A área de exploração e produção é justamente a área que está em decadência, é onde está a produção em decadência. Né? Portanto, é uma área que tende a ser diminuída, como de fato aconteceu.
E a área de refino talvez fosse a única área em que você pudesse ainda ter acoplamento de novas produções, até novos jogadores nesse mercado, empresas locais que sucedessem a Petrobras nesses campos, eventualmente, etc. Uma referência importante é justamente ter a refinaria de Guamaré. A partir do momento que você realoca isso para debaixo do OIP, você perde, inclusive, a presença da RPCC nas reuniões de planejamento de refino nacional, o que é grave. Nesse momento final da entrevista, Jean Paul, eu queria um comentário seu sobre a nova política de preços da Petrobras, né? Inclusive está gerando aí muita controvérsia, inclusive aquela velha discussão sobre cartéis. A gente sempre disse isso, até na coluna lá no Jornal 96, várias vezes, a gente pode rescaldar aí as gravações, pelo menos 3 vezes das colunas foram sobre isso, você sempre preocupado com esse processo. E eu sempre dizia o seguinte: o brasileiro não está acostumado, e quando eu digo brasileiro, eu estou falando do brasileiro consumidor, mas também o posto de gasolina, a distribuidora, etc. Toda a cadeia não está acostumado, como os Estados Unidos estão, a ter oscilações que dependem do mercado internacional ao minuto, né? Então, assim, alguém fez alguma coisa no Oriente Médio, vai subir a gasolina, ou vai baixar a gasolina. O que acontece? A tendência qual é? Aumenta, e o cara se segura naquilo ali, porque ele não sei o que vai acontecer mais à frente, pode piorar para mim, como tem inflação, tem outras coisas, a tendência do agente, qualquer que seja, não estou acusando especificamente só postos ou distribuidores, mas qualquer deles, na segurança, ele aumentou, a própria Petrobras faz isso. Se você liberar esse processo de flutuação imediata, como é o que ocorre hoje, né? Como liberaram agora, como é que era antes, quando a própria presidente Graça Foster entrou e fez essa proposta ao ministro, então, Guido Mantega, ele que não aceitou. Mas a proposta da Graça era a melhor de todas, que era esse aumento ser feito em patamares e ser adivinhado no bom sentido, que é o seguinte. Estimado, ele né? diria o seguinte, ele diz para você é o mercado, eu sou a Petrobras, ele disse: olha, mercado, desculpa aí o microfone, olha, mercado, eu vou aumentar daqui ou diminuir daqui 3 meses o preço da gasolina do diesel. Só que meus parâmetros vão ser a inflação, o barril de petróleo, isso, aquilo, outro, de câmbio. Eu digo todos os parâmetros. Você, se tiver um departamento minimamente competente de projeção, etc., um banco, uma empresa que depende daquilo ali, de frete, tudo, ele é capaz mais ou menos antever o que vai acontecer. Aí chega naqueles 3 meses, acontece aquela variação de acordo com aqueles parâmetros. Parâmetros claros, né, transparentes. E por que isso? Porque justamente o brasileiro não tem essa cultura. Agora, tem um ponto mais importante de todos aqui para fechar essa análise. Para que, Diógenes, nós lutamos tanto para ser autossuficiente em petróleo? Para chegar num ponto de liberar a estar ao sabor de qualquer explosão que ocorrer no Oriente Médio? Qual é o sentido disso? Se nós lutamos para ser autossuficientes em petróleo, eu não estou dizendo que a gente fizesse aqui, não entendo o radicalismo, se isolar, fechar o mercado e ter um preço artificial como na Venezuela, porque ele é produtor aos borbotões, exportadora em massa e tal. É outra razão que eles têm lá isso. Lá custa 2 centavos a gasolina, mas é outra questão. Não estou dizendo isso, mas estou dizendo que também não precisamos ir ao outro extremo, né, que é ficar totalmente sujeitos, inédito na história do Brasil, totalmente sujeitos às oscilações internacionais. Esses dias o cara da Globo News, até publiquei, para explicar esse aumento, ele teve dificuldade. Ele ficou gaguejando lá, falou: teve o inverno e teve não sei o quê, e agora já estamos prevendo outra alta porque vai ter o verão, que os caras vão viajar. Então, isso quer dizer, no inverno e no verão da Europa ou dos Estados Unidos, a gente se enferra. Não pode. Se você lutou para ser autossuficiente, você tem que ter uma certa segurança, um patamar de segurança. Para o nosso internauta entender, quer dizer, o que é que forma o preço da Petrobras, de uma maneira geral, e a possibilidade real de cartel? O que eles tentam explicar é que o preço da Petrobras é justamente em cima dessas oscilações. Sim. A oscilação pode ser a explosão de um duto na Nigéria, pode ser uma guerra entre o Iraque e o Irã, mas em cima disso ainda pode ser o inverno europeu, rigoroso, que não sei o quê. Então pode ser qualquer coisa. Em cima disso, os impostos é outra coisa. Você tem impostos não a lucratividade dos Mas os impostos não oscilam. Veja bem, os impostos não oscilam. Você pode até criticar e dizer a gasolina é muito tarifada no Brasil. Mas elas estão lá na formação do preço. É isso? Estão na formação do preço. E é pesado. E tem que ser. Modernamente, todos os estados modernos tributam pesadamente o combustível fóssil. Porque ele quer, primeiro, evitar que o cara use carro, use o transporte público, eficientize o seu uso do transporte público. E segundo, que ele troque aquele combustível por um combustível limpo. Então, isso é outra discussão enorme. No Brasil, seria, no caso, o álcool, ou até o ideal seria o híbrido, né, de etanol com elétrico.
né? Mas isso para chegar lá demora. Mas a conversão para isso, ao longo do tempo, se faz através de incentivos ou desincentivos. Um deles é tributar fortemente, como quem tributa o cigarro, né? A outra questão é cartel. Cartel dos postos, ele é quase que, não diria que é inevitável, ele é um processo que a visibilidade de um cartel, ela pode ser enganosa, porque você compara preço de gasolina, até por regulação da ANP, passando pela frente do posto. Você olha ali, o cara tem que ter o preço lá. Você não precisa ir lá dentro, como num supermercado, olhar uma latinha, pegar para olhar o preço. Você passando pela rua, você já vê. O próprio dono do posto, mesmo sem combinar, se ele circular perto do posto dele, ele sabe qual é o preço do concorrente. Ele vai lá e ajusta. É muito difícil comprovar esse processo. Se tiver um grupo no WhatsApp, aí é que não, mas aí tudo bem, mas outra coisa, todos os empresários de todas as coisas se falam entre si. Tem associações, tem sindicatos. Aí você vai dizer que os caras são donos de posto, tem um grupo de WhatsApp, aquilo é prova de cartel? Não, você tem que provar que o cara combinou um preço, que estão fazendo ações, inclusive, de redução de custos, que as categorizações do breakdown de custos deles são combinadas, que tem planilhas, que tem realmente um conluio mesmo, é muito difícil. E, por outro lado, eu não estou defendendo, não. Eu estou só dizendo que é preciso um pouco mais de acuidade para acusar essa categoria. Eu sei que pode existir, é muito fácil fazer o cartel. Rapidamente. Do jeito que é fácil, é difícil de provar. Rapidamente, a Petrobras está certa com essa política? Não, eu disse absolutamente. Eu acho que o Brasil, não é a Petrobras. A Petrobras pode até ser bom para ela. Ela é uma empresa hoje, está inserida no mercado, né? Mas como instrumento de política energética, eu acho que não faz sentido você ter chegado à autossuficiência em petróleo e para depois ficar totalmente sujeito às oscilações internacionais. É isso aí. Eu queria agradecer a participação de Jean Paul Prats na live no Minuto, que desta vez, por problemas de transmissão da Cabo Telecom, a gente não conseguiu fazer ao vivo. Então, ficou uma fake live. Um fake live. É isso aí. Obrigado ao nosso patrocinador, a Atenas Turismo, 3221-2626. Próxima viagem, conte com o suporte da Atenas Turismo, que também tem câmbio. Até a próxima live no Minuto.